Você que é corredor está por dentro das tendências que o relatório anual do Strava mostrou. Quais são as tendências na corrida? Quais são os dias mais comuns para a gente fazer treino de força, para a gente fazer treino longo? Como que o corredor se comportou ao longo do ano de 2025? Para entender se você está com a maioria das pessoas ou se você é um corredor exótico, diferente, você vai acompanhar aqui no episódio de hoje do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor e estou aqui com o Murilo Groschi, treinador de corrida e corredor, para comentar esse relatório. Inclusive, é o segundo ano que a gente faz esse episódio. O primeiro foi um episódio bônus para apoiadores. Esse ano a gente está abrindo aí para todos os nossos ouvintes. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês aqui. Se vocês tiverem curiosidade de comparar os relatórios, né, fica aí a deixa para o convite de vocês se tornarem apoiadores e vocês assistirem, ouvirem também o episódio que a gente falou do relatório anual do Strava de 2024, né? E agora a gente está abrindo para todos os nossos ouvintes o nosso bate-papo sobre o relatório do ano de 2025, né, André? E aí, só para exemplificar, só para, na verdade, explicar o que é esse relatório, o Strava, acredito que 99% aí dos nossos ouvintes saibam o que é o Strava, né? Um aplicativo, é uma rede social, digamos assim, para praticantes de diferentes modalidades esportivas, um app que começou ali principalmente focado no ciclismo e hoje em dia ele abrange uma série de modalidades esportivas e permite com que as pessoas interajam ali como uma rede social mesmo. E tendo em vista a grande abrangência desse aplicativo, a quantidade enorme de usuários, né? Se não me engano, são 180 milhões de usuários ativos no Strava. Essa plataforma consegue anualmente emitir um relatório falando um pouquinho sobre as tendências, né, do universo, seja da corrida, seja do ciclismo, da musculação e etc., o comportamento dos usuários ao longo de um certo período. E esse relatório aqui que a gente vai conversar hoje, André, ele coletou tanto informações do próprio Strava, desses 180 milhões de usuários, utilizou também uma pesquisa que foi feita com um pouco mais de 30 mil pessoas, tanto usuárias do aplicativo quanto não usuárias, coletou todas essas informações ao longo do período de setembro de 2024 até o fim de agosto agora de 2025. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. O relatório é dividido em 5 capítulos e a gente vai passar brevemente em cada um desses capítulos, abrangendo principalmente aquelas informações que são diretamente relacionadas à corrida ou, de certa forma, relacionadas, mesmo que não seja diretamente. E lembrando que também usa os dados da aquisição do Strava, né, do Runner, que é, para quem não sabe, é um aplicativo treinador de corrida. Depois eu vou querer saber a opinião aí do Murilo sobre esse tema. Eu sei que deve suscitar aí alguns sentimentos mistos para quem é treinador de corrida. E vamos tentar fazer também um debatezinho aí moderado, sem levantar emoções sobre esse ponto. Então vamos lá, Murilo. Começando aí pela questão de que a corrida continua sendo o esporte mais popular em 2025, né? Perfeito, André. Esse é o primeiro dado ali do primeiro capítulo, né, que intitulado A Corrida Lidera, mas a Caminhada Cresce, né? Então a corrida realmente é ali a modalidade esportiva que mais tem registros, gravações dentro do Strava. Em segundo lugar, eu achei muito interessante o crescimento, né, e a ocupação desse segundo lugar pela caminhada, que querendo ou não, muitas vezes pode ser uma porta de entrada para a corrida, né? Muita gente começa realizando sessões de caminhada e depois progride. Eu achei isso bem interessante nesse relatório. E o que eu achei muito bacana também é que a geração Z é a que mais grava corridas e principalmente provas de corrida, né? Então a geração Z, talvez pela facilidade que tem ali no manuseio de aplicativos, de sistemas de redes sociais, etc., é a que mais grava provas, talvez uma geração que se motive muito a realizar provas, estar nelas e quer mostrar para as pessoas que estão participando desses eventos, né? Para quem não sabe, eu sempre me perco nas gerações, né? Mas a geração Z é a geração que já cresceu num mundo digital, num mundo de redes sociais,
já cresceu em um mundo em que isso já estava difundido, né? Eu que não sou da geração Z, quando eu tenho 37 anos, eu cresci no mundo analógico. Eu fui saber o que era um smartphone na faculdade. Então, assim, é outra visão de mundo, né? A geração Z, ela já cresceu engajada com rede social. Isso tem vários pontos aí, positivos e negativos. E aí não me surpreende esse dado. Na verdade, sendo bem sincero, eu acho até uma coisa meio óbvia, assim. Não acho tão Sim. de explodir a cabeça. Porque é óbvio, se a pessoa já cresceu digital, ela tende a registrar mais, ela tende a postar a sua corrida, né? Como nós, primeiro você quer correr, depois você pensa em postar, né? Então, assim, É verdade. eu mesmo, assim, até hoje não tenho o hábito de ficar postando e isso é até curioso, né? A gente tem o nosso grupo de apoiadores, né? O Pelotão Quilômetro 41. E aí um apoiador falou assim, pô, cria lá o clube de corrida do Quilômetro 41. Eu falei, nossa, tá, beleza, vamos criar. Mas não sabia nada. Depois criei. Hoje em dia, quem é apoiador tem acesso lá ao nosso clube de corrida, que tá crescendo. O pessoal entrou, já tá trocando informações. Hoje, essa semana, o pessoal tava, vou correr na USP sábado. Então já começou a ter uma interação. Ou seja, para quem é mais velho, né, como eu, Murilo, a gente, embora o Murilo seja mais novo que eu, já não tem isso como uma coisa natural, né? Então é um dado pouco surpreendente. Voltando no ponto anterior, Murilo, sobre a caminhada, eu acho assim, eu vejo duas coisas. Primeiro que isso é óbvio, eu registro caminhadas no meu Garmin e consequentemente isso acaba indo para o Strava automaticamente. Então, por exemplo, domingo, que é um dia que eu não corro, classicamente eu vou caminhar porque eu vou levar meu filho no parque. Então eu registro lá a caminhada. Esse final de semana mesmo, domingo, eu caminhei, eu fui passear com ele, andei, agora eu voltei, 8 quilômetros de caminhada, né? Então, assim, acaba que eu mesmo contribuo para esse fato. E eu acho que isso agora falando como médico, a caminhada ela é espetacular, né? Assim, quando a gente fala de benefícios de saúde, você não precisa correr, muito menos correr para performance. Caminhar 30, 40 minutos, de preferência todos os dias ou a maior parte dos dias, é mais do que o suficiente para você ter uma redução aí de mortalidade por todas as causas, câncer, infarto, cardiovascular, AVC. Vai ajudar se você for diabético a controlar, se você for pré-diabético, você não vai diminuir a chance de se tornar diabético. Ajuda no controle pressórico. Então, assim, a caminhada é um exercício espetacular e que bom que as pessoas estão considerando a caminhada como exercício. Uma coisa que eu escuto muito a gente vive nesse meio de corredores, né? E obviamente quem acompanha o podcast tende a ser um corredor mais engajado, né? Por motivos óbvios, né? A pessoa escolhe ouvir um podcast de corrida. É óbvio que provavelmente é um corredor mais engajado. Acaba demonizando um pouco a caminhada, né? Como se ela fosse tipo, nossa, eu sou muito lento, ou como se ela não fosse considerado um esporte, mas ela é. Inclusive, a gente está devendo aí o podcast sobre a história do Endurance. E lá no começo, lá atrás, a gente vai fazer esse episódio, eu prometo. Eu estou estudando para fazer um bom episódio. Durante muito tempo, o que era advogado para você melhorar, construir base aeróbica, era longas caminhadas. Então, durante muito tempo, isso lá nos primórdios, né? Antes da corrida ser um esporte, isso é engraçado, né? Demorou um tempo até a corrida ser considerada um esporte. As pessoas consideravam esporte as coisas com bola e tal. Depois que as pessoas começaram quanto tempo você corre tanto de tal distância? Demorou para isso virar um esporte de fato. E aí, grande parte do treinamento era longas caminhadas. 4, 6, 8 horas de caminhada para você melhorar na corrida. E não está errado, porque você constrói uma base aeróbica do mesmo jeito, né? Sim. Então, eu gostei bastante desse dado sobre a caminhada. Sim. Inclusive, né, André, para muitas pessoas, quando a gente fala em exercício de baixa intensidade, o Z1, Z2, muitas vezes a pessoa atinge esses níveis, né, essa intensidade de exercício através da caminhada. Exato. Se ela começar a tentar trotar, correr, provavelmente ela vai já passar ali para uma zona 3, zona 4, e isso tem muito a ver com o nível de condicionamento físico, né? Algumas pessoas conseguem manter Z1, Z2 correndo, algumas pessoas não, né? Então, construir essa base aeróbica com a caminhada é muito interessante, né? E faz todo o sentido quando a gente vê a
a prescrição ali de quanto tempo semanal de exercício em baixa intensidade, né? A prescrição ali da Organização Mundial da Saúde, né? A caminhada se encaixa super bem nesse aspecto. Perfeito. E aí, André, passando para um outro ponto aqui, e aí é legal já comentar que é um dado extraído do aplicativo adquirido pelo Strava, né, o Runna, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Também aqui tem um dado interessante extraído desse aplicativo, que é a porcentagem de usuários do Runna que treinaram para meia maratona e maratona. Né? Então, meia maratona ali, 34% das mulheres treinam para uma meia maratona utilizando o Runna e 29% dos homens treinaram para uma meia maratona. Então, legal o dado de que o número de mulheres treinando para essa distância foi maior do que o número de homens, né? Achei isso bem interessante. Só cuidado. Desculpa te interromper. Não dá para inferir isso, né? Assim, porque é o número total. Exatamente, assim. Isso. Eu tendo a achar, aí sou eu não tenho esse dado aqui, que mais homens assinam o Runna do que mulheres. Pode ser. Então, em termos de números absolutos, provavelmente... Talvez seja maior. Talvez seja maior. Eu chuto que é maior. Mas aí, de quem assina, 34% das mulheres, não é em relação a 34% das mulheres, treinam para meia maratona e 29% dos homens treinam para meia maratona. E quando a gente fala de maratona, a gente tem apenas 12% das mulheres treinando para maratona e 20% dos homens treinando para maratona. E, obviamente, tá faltando porcentagem aqui, porque tem gente treinando para 5, para 10, para 20, para 15, de tudo, né? Então, mas é um número bem... Pensar que 1/3 das mulheres que assinam o Runna estão treinando para uma meia. Isso é um número que me surpreendeu. Assim, é bastante coisa. Sim. E 1/4... Talvez... né? Talvez porque até chegar na distância da meia, muitas pessoas acabam arriscando treinar sozinhas, né? E quando você chega ali para uma distância maior, você acaba tentando buscar algum tipo de orientação, né? Então, pode fazer sentido essa análise ali, né? Perfeito. E aí a questão do dia do treino longo, e aí eu tô com a maioria aqui, dia de treino longo para mim é sábado. É isso. Eu acho... Eu confesso que eu tenho um mix de admiração e desconfiança com quem faz o treino longo no domingo. Por que admiração? Porque eu acho assim, pô, cara, você pega a sexta-feira, aí você tem o sábado. O sábado é um dia, tradicionalmente, que se tiver um churrasco vai ser no sábado, se tiver um almoço de família tende a ser no sábado, se tiver uma festa geralmente é no sábado. Domingo, ou seja, isso faz com que, para a pessoa estar pronta para um treino longo no domingo, ela tem que manter a disciplina no sábado, né? E eu acho muito mais difícil. Então, eu admiro quem tem essa disciplina. E por que a desconfiança? Porque essa desconfiança, isso aqui, eles mostram que quem faz o longo no sábado tem uma maior consistência na realização do treino longo. Deixar o treino longo pro domingo, pra mim, é fator de risco para pular o treino longo. Eu acho. Eu tô até olhando aqui minhas planilhas para ver se o que eu tô falando realmente é verdade. Mas se eu não me engano, 70, 80% dos meus treinos longos para maratona que eu fiz em junho foram realizados aos domingos, André. Então, desconfie de mim, porque funcionou. Não desconfio, eu admiro. Assim. Se você não perdeu nenhum, é só admiração. Não. Mas eu acho que assim, só quando eu fiquei doente. Para a grande maioria das pessoas, eu considero muito mais prático fazer no sábado. E a depender do perfil, Murilo, que até foi o terceiro dia que mais teve treino. Eu não para quem pode, eu não acho ruim o treino longo na sexta. Porque, assim, às vezes a gente está falando de nosso público aqui, a maioria é um público mais acima de 30, né? Tem muita gente entre 20 e 30, né? Assim, mas tem muita gente entre 30 e 45. Para quem é mais jovem, tá numa fase aí de faculdade, às vezes tá solteiro, quer curtir o final de semana, ou mesmo uma pessoa que curte no sábado fazer uma coisa, sair, ir num pagode, ir num samba... Eu não acho ruim você já resolver o treino longo na sexta-feira. Eu não acho ruim. Eu acho que eu acho que é super razoável, né? A pessoa se conhecer.
Lógico. Falando, dando um exemplo aqui, vou citar aí o Barda. Acabou de correr, já está convidado, acabou de correr Valência aí para 2 horas 40 segundos, alguma coisa assim. Ele faz o Uhum. treino longo de sexta-feira, né? Porque ele já deixou claro aqui que ele gosta de final de semana dar uma desparecida e tal. Se a pessoa Funciona bem pra ele, né? trabalha de home office na sexta-feira, quer resolver, acorda na sexta-feira, faz o longo dele e depois, obviamente, vai ter que correr final de semana, mas aí vai fazer um regenerativo. Acho que casa melhor aí com Uhum. É. o estilo de vida da pessoa, assim. Agora, fazer no meio da semana essas coisas, eu acho mais Deixar complexo de mesmo. domingo, né? Às vezes quando a pessoa tenta deixar de domingo o treino longo, muitas vezes a pessoa não consegue, aí vem aquele sentimento de culpa, aí a pessoa vai lá e tenta fazer na segunda-feira, aí já bagunça a semana seguinte de treinos, porque putz, colocou um volume muito alto ali lá, logo no primeiro dia, é um pouquinho complicado. E eu olhei aqui, na verdade, não foram a maioria, foram todos os meus treinos longos foram aos domingos, funcionou bem para a minha realidade. Mas é isso, cada um tem que se conhecer, né? O André falou muito bem, tem Exatamente, entender a exatamente. sua realidade e ver o melhor dia quando se encaixa. E aí, André, um outro dado aqui do Runa, como as pessoas identificam, né, avaliam o seu condicionamento físico. E 34% dos usuários do Runa disseram ali que se consideram atletas intermediários, né? Achei interessante. Bastante, um número alto também de iniciantes, 26%. Então, se a gente juntar aqui 60% dos usuários se consideram ou iniciantes ou intermediários, e aí a gente tem uma porcentagem menor ali de 13% avançados, tem ali Elite, Pro É. e tudo mais, 1 e 2% respectivamente. Eu sempre. Esse é um ponto que me suscita assim, uma certa dúvida assim, sobre o que é um corredor intermediário, o que é um corredor iniciante. Uhum. Que as pessoas têm tendência a. Por exemplo, se você falar em condicionamento físico, beleza. Aí Uhum. eu consigo mais ou menos entender. Agora, é difícil você dizer o que é iniciante e intermediário. Vou dar um exemplo aqui. É um cara de 60 anos que já correu 15 maratonas, que treina de forma consistente há Uhum. 4, 5 vezes por semana há 15 anos, mas a Sim. maratona mais rápida da vida dele foi 3 horas e 50. Ele é Uhum. intermediário ou avançado? Para mim ele é avançado. Sim, Entendeu? para mim também. Para mim ele é Uhum. avançado. É um cara super experiente, consistente, é um cara que sabe discernir o que é treino leve, o que é treino longo, ele entende mais ou menos o condicionamento, ele sabe escutar o próprio corpo, ele sabe o que é percepção de esforço, ele já correu as mais diferentes distâncias. Você falar assim, cara, quanto que você corre um 5K amanhã? Ele fala, olha, eu acho que eu faço entre tal e tal. E um, 40, e um 10K? Ah, de tal a tal. E uma meia, de tal a tal. E uma maratona, tal a tal. Ou seja, ele tem conhecimento, experiência, sabedoria. Pra mim, esse cara é Uhum. avançado. Agora, Sim. se você botar lá pra ele escrever, né, sabendo que ele fez um tempo lá, sei lá, uma maratona de 4 horas, talvez ele se coloque como intermediário. Mas pra mim, ele é avançado. Agora, um outro exemplo, que existe, Uhum. super existe isso. Um cara de 22 anos, que começou a correr há 2 anos e bateu sub 3 na segunda maratona dele. Acontece. E esse Uhum. cara, ele é o quê? Iniciante ou avançado? É, Entendeu? é Não complexa sei. essa É discussão. difícil essa discussão, né? Eu Ou, tendo a não usar o pace como uma métrica. Né? uhum. Agora, a Uma pergunta aqui outra. foi condicionamento. Né? Aí, Isso, condicionamento físico. condicionamento, talvez a performance possa ser a métrica a ser utilizada. Sim. Um outro exemplo, né, André? Aquela pessoa que às vezes tem uma genética muito favorável, pratica outras modalidades esportivas de forma muito regular ao longo da vida, pessoa jovem, de repente vai lá, faz a primeira prova de 10 quilômetros, já faz lá 45 minutos, 42 minutos, mas vai Uhum. ver ali o quilômetro a quilômetro, começou num pace de 3,50, quebrou e terminou a 5, por exemplo. Mas o tempo foi excepcional para uma primeira prova de 10K. E aí, é iniciante ou avançado, né? Pois é, Ao meu ver, exatamente. é iniciante, né? Faltou ali estratégia, faltou autoconhecimento, né? E tudo mais. E teria potencial para fazer um tempo ainda melhor, né? Exatamente. Exatamente. Boa. Aí agora o relatório passa por uma área que fala um pouquinho sobre outras modalidades esportivas. Não sei se você tem algum comentário aqui acerca disso. Aí É. chega um momento que fala Eu sobre a sou, academia. sobre esse ponto, né? Acho que tem um pouco a ver com a academia, que é um outro ponto. Eu sou um entusiasta do cross-training, já falei isso aqui várias vezes, né? E, inclusive, tem dados interessantíssimos aí que o. Inclusive tá no livro lá do Matt Fitzgerald, ele fala. Quem tem
um cross-training no bolso, não só tem uma ferramenta para quando ele se lesionar ou para... Pô, acabei de correr uma maratona, não tô querendo correr, posso fazer cross-training. A pessoa que desenvolve um esporte secundário, eu acho que é uma pessoa que tem recursos a mais. Então, assim, você pensando ali no seu cinto de habilidades, né, cinto de utilidades, pô, cara, ou na sua caixinha de ferramentas, sentiu um negocinho, puta, hoje é uma rodagem, quer saber? Não vou correr, vou fazer elíptico. Meu caso de hoje, inclusive, por coincidência. Acordei com um negocinho esquisito, não acho que é lesão, mas eu não quero que vire lesão. Tinha uma rodagem leve, vou fazer um elíptico. Fiz lá 50 minutos de elíptico, inclusive terminei o treino morto, entendeu? Então, assim, eu acho que ter esta habilidade ajuda. E, inclusive, ele fala que quem faz cross-training ele se lesiona menos. E isso, pra mim, é muito chocante. E outra coisa que ele fala é assim, ele dá uma dica no livro que ele fala assim, se você está na dúvida entre correr e fazer cross-training num dia determinado, faça cross-training. Não vá correr. Porque se você está com dúvida, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está errada. Tem uma dorzinha, tem um cansaço excessivo. Porque o corredor, eu falo para mim, o corredor quer correr. O corredor não quer fazer outra coisa. Se você está na dúvida, é porque provavelmente o certo mesmo é fazer cross-training. Isso sem citar, que aí é o próximo ponto, que para mim, musculação é a forma de cross-training mais básica, né? E, de certa forma, altamente recomendável para corredores. Então, eu acho que vale muito a pena. Sim. E é interessante, né, André, que o relatório traz aqui pra gente que 54% dos usuários... Não, desculpa, peraí. É isso? 54% dos usuários do Strava registraram mais de um esporte, né? Então, 2 ou mais ali. E 34% mais de 3, assim. Então, é um número bem significativo. As pessoas realmente mesclando diferentes modalidades esportivas e provavelmente uma boa porcentagem dessas pessoas com uma estratégia mesmo de cross-training, né? Ou pessoa que triatletas, corre né? e faz musculação, ou triatletas, né? Ou o corredor que de vez em quando faz lá uma bike, um elíptico também. Achei isso bem legal. Geração Z aqui, André, mais uma vez, aquelas pessoas nascidas entre 97 e 2012. Muitas delas mencionam a musculação até mesmo como o esporte principal, né? Então, e 61% dessas pessoas, desses jovens, utilizando a musculação para fins estéticos, né? Então, é a modalidade principal para fins estéticos. Aí vai um pouco contrário ali ao que o corredor busca, né? Que é sempre buscar no fortalecimento, né? Uma forma de melhorar a performance, prevenir lesões, etc. Mas é um dado bacana. Eu não sei se eu concordo, Murilo. Eu acho que tem muito corredor e eu não vejo problema nisso, que corre também por fins estéticos. Ah, sim, com certeza. Então, assim, eu não... Não, eu quis dizer que o que o corredor busca na musculação, não necessariamente fins estéticos. Sim. Normalmente o corredor não gosta tanto da musculação, mas na corrida, sim, com certeza para fins estéticos também. Eu confesso, assim, durante muito tempo, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu relutei muito em mudar o meu treino de musculação pro que eu faço hoje, que eu já falei aqui, né? Meu treino de membro superior é supino e barra, só. Não faço bíceps isolado, não faço mais nada disso. Eu relutei muito por conta da parte estética. Porque realmente, né? Você só corre, faz musculação para perna, né? Hoje eu faço... Eu fico 1 hora na academia, eu faço 50 minutos de perna, 10 minutos de membro superior. E parte dessa mudança, eu acho que tem a ver com a maturidade, né? Com a idade e tudo mais, mas também tem a ver com a percepção. Com a percepção de que por mais que eu faça membro superior, o resultado estético não é lá grande coisa. Então, assim, foi meio que uma otimização que eu fiz, que aliás eu recomendo. E por incrível que pareça, assim, se você fazer bem feito a barra e o supino, a parte estética fica bem, porque são exercícios poliarticulares, né? A gente já falou isso aqui, né? Então você consegue manter muito parecido com o que você estava antes, fazendo lá o rosca concentrada, que é uma baita de uma perda de tempo, na minha opinião, né? Você faz uma barra bem feita, você pega bíceps, mas você pega costas também, pega ombro, pega um monte de coisa. Assim, principalmente se você variar as pegadas, né? Que é o que eu faço. Então... Para o corredor não é algo tão
esse não é algo necessário, né, digamos assim, Exatamente, na exatamente. rotina de fortalecimento Aí eu corrida. faço, aí o que eu penso assim, por que você não faz zero de membro superior? Aí eu vou dizer que não é nem pela estética, nem pela corrida, é por saúde. Eu Saúde, entendo qualidade de que vida. fazer um fortalecimento mais global, então core, Uhum. costas, peitoral, braço, é uma coisa saudável. Talvez seja um pouco do. Aí sim, talvez seja uma diferença, né, entre a geração Z e a minha, que acho que é millennial, né? A Milênio, né? gente está preocupado com. Eu, com 37 anos, estou preocupado com o André de 45, né? Não Uhum. ficar aquele homem clássico, né? Duas perninhas, bracinho fino e barriga. Essa é a minha preocupação. Uhum. Então, assim. Uhum. E não é por estética. Claro que a estética também não é das melhores, mas principalmente por Uhum. saúde. Eu quero envelhecer com qualidade. Com Então, realmente, certeza. né? Eu acho que a geração Z, além dela ser uma geração diferente, ela é mais jovem. E eu acho que o corredor mais jovem, por exemplo, eu sou de outra geração, mas talvez se fizesse essa pergunta para mim há 5, 10 anos atrás, talvez eu falasse que é por estética. Ou seja, não é porque eu sou Aham. de outra geração que a variável que determina a minha resposta é a geração. Não, Pode ser só a idade. a idade, os valores vão mudando, as Exatamente. preocupações vão mudando. Então, assim, as Aham. prioridades, né? As prioridades vão mudando. Então, tem que tomar um Uhum. pouco de cuidado com isso, assim, quando a gente está comparando gerações, porque gerações diferentes têm idades diferentes. Uhum. E às É vezes nem isso, são tão diferentes assim. com certeza. E aí, André, um outro ponto aqui do relatório bem interessante, que no Strava a gente pode definir metas, né? Uma forma de você se motivar e dar uma gamificada ali no seu processo de treinamento, de registros, né? E você pode tanto estipular metas semanais, quanto mensais, quanto anuais, e pelo visto a preferência dos usuários é traçar metas semanais. E na corrida, eu achei bem bacana, a meta semanal mais buscada dentro do Strava é uma meta semanal de correr 10 milhas ou barra ali 16 quilômetros aproximadamente. O que realmente é bem condizente, né, André? Quando a gente pensa ali na grande maioria dos corredores, qual que é o volume semanal dessas pessoas? Então você imagina aquela pessoa que corre 2 a 3 vezes na semana, que a gente sabe que é a grande maioria, que faz ali algo em torno de 5, 6, talvez até 8 quilômetros por treino. Então é mais ou menos bem a média, né? Grande parte das pessoas tem esse volume semanal e é bem Certo. condizente aqui com o que essas pessoas escolhem de meta semanal dentro do aplicativo do Strava. Isso é que a gente. É louco isso, né? Que esse é um outro ponto que o. Quando a gente vê nossos ouvintes, a gente já fez enquete sobre isso e a grande maioria corre menos que 30 quilômetros por semana, né? E Uhum, assim, é louco, uhum, porque quando a gente tá falando de maratona, 30 quilômetros por semana é um volume meio até preocupante, assim, pra você encarar uma maratona. Mas a uhum, verdade é que a grande maioria corre menos do que isso, né? Então acho que. Eu acho que é uma bela meta, assim, pô, correr 20 quilômetros por semana intercalando com musculação, uhum, ou fazendo alguma outra atividade que a pessoa gosta, pode ser qualquer coisa mesmo, assim, pode ser dança, uhum. pode ser andar de bike no parque, pode ser andar de patins, pode ser qualquer coisa. Acho que já é o que uma vida mais ativa, né? Que é o que acho que grande parte das pessoas estão buscando mesmo, né? Com certeza. André, você tem algum ponto ainda nesse primeiro capítulo que você gostaria de falar ou Não, eu podemos só passar acho para o assim que, segundo? em relação a esse negócio de meta, eu acho que a meta, assim, como que eu vou falar isso? É um pouco filosófico, mas assim, a meta é legal, mas a Uhum, meta mais legal é quando a meta deixa de ser necessária. sim. Tipo assim, pô, eu quero correr tantos quilômetros na semana. Tipo, puta, legal, pra você construir o hábito, é, para você garantir uma evolução, já que a consistência é muito importante. Acho que o maior desafio que eu vejo, Sim. não só para corrida, mas como esportes em geral, né? Pô, eu tenho tantos pacientes assim que às vezes entra numa vibe legal de perda de peso e atividade física, aí melhora os exames, e aí você fala, não, agora vai. Aí o cara volta depois de um ano, pô, doutor, começou com uma viagem de trabalho, aí depois, logo depois aconteceu isso, e é a dificuldade de manter a consistência. Acho que para isso Com a meta é certeza. muito interessante. Mas o mais legal mesmo, assim, é quando você incorpora o hábito de Com um jeito certeza. tão denso que a meta se torna desnecessária. Eu acho que assim, Isso. Já esse. faz parte do seu dia a dia, da sua vida, né? Vira Exatamente. algo Então, assim, por isso fácil que eu ali. falei que era filosófico. Assim, eu acho que a meta é não ter mais meta. Não, não Uhum, é que
é você não precisar da meta para as coisas acontecerem. Acho que essa é a grande... Essa seria uma grande meta. Então, assim... Você encontrar, você ter prazer naquela prática Exato, é um exato. prazer Porque natural, o né? maior inimigo, acho que o corredor, acho que ele tem dois grandes inimigos e são duas coisas que conversam uma com a outra. Assim, se eu tivesse que pontuar dois grandes inimigos do corredor, eu diria que a consistência e as lesões. Uhum. Então, assim, essas duas coisas, não sei se você concorda, acho que essas duas coisas, quem não tem consistência aumenta a chance de ter lesão, quem tem lesão, obviamente, não consegue ter consistência. Então, assim, Uhum. é um ciclo vicioso, né? Então, assim, Sim. é isso, sim. Mas é mais, aí não é nem do relatório, é da minha cabeça mesmo. Uhum. Desculpa estar Sim. arborizando. Não, mas bom, interessante. Aí, André, segundo capítulo aqui do relatório, capítulo 2, a geração Z investe tempo e dinheiro em se exercitar. Então, mais uma vez, ali um foco puxando ali bastante para a geração Z, né? Os corredores, os atletas, né? De modo geral, mais jovens. E aí, um primeiro dado que me chamou bastante atenção aqui, que 30% dos usuários da geração Z pretendem gastar mais com fitness em 2026. As pessoas realmente prontas ali para investir mais recursos ali na área esportiva, saúde, né, de modo geral. 64% dos usuários da geração Z prefere gastar com equipamentos do que com encontros até. Então, e 63% geração Z, 63% dos usuários da geração Z, comparados aos da geração X, tem uma tendência maior de gastar com os wearables, né? Então, com relógios, por exemplo, né? Dispositivos que monitoram alguma coisa, né? Aqueles equipamentos vestíveis, né? No ano de 2025, né? Quando foi coletado, quando foram coletados esses dados. Então, achei bem interessante. O pessoal da geração Z realmente faz bastante sentido com outros dados, né? Que a gente encontra ali, pessoas falando que o pessoal da geração Z são pessoas que bebem menos, frequentam menos baladas, preferem passeios mais relacionados um estilo de vida mais saudável. Então, achei bem interessante, eu É, correlacionei essas informações e para mim faz bastante sentido. tem muita coisa aí, né? Assim, eu acho que tem coisas interessantes, até positivas, tem outras coisas que eu acho um pouco preocupantes. Assim, Uhum. é, coisas que eu acho interessantes. Eu acho que assim, pô, se o cara tá querendo gastar mais com wellness, com fitness, então em vez de comprar o ingresso para uma rave, ele tá comprando uma inscrição para uma corrida. Então assim, Uhum. pô, legal, né? Legal, o cara tá querendo Uhum. estilo de vida mais saudável, mais sustentável. Não tô demonizando quem curte a rave, eu só tô tentando dar um exemplo extremo assim de uma coisa muito Sim. intensa. Então eu acho que isso é super positivo. A única coisa que me pega um pouco, e aí é o André de 37 anos falando, que eu sinto assim. A rede social, né, um dos pontos um pouco perversos que eu vejo, é que na verdade a rede social é aquela coisa, né? Se você está utilizando um aplicativo que é gratuito, é porque o produto é você. Essa frase, assim, para mim, Sim. ela é bem clara e ela é muito certa. Então, assim, por que o Instagram você não paga para entrar no app? Porque, na Uhum. verdade, o produto é você, cara. As pessoas estão pagando para te anunciar coisas. Uhum. E aí, Com certeza. qual é o poder do Instagram? Isso aí eu sinto, eu limito o meu uso diário do Instagram a 15 minutos. Confesso que às vezes, por conta do podcast, eu tenho que ignorar o limite para poder responder as pessoas e tudo mais, mas assim, eu evito ao máximo entrar no meu Instagram pessoal, porque se você entra, você começa, ele te cria necessidades de consumo. Então Total. você não precisava de uma nova camiseta. Mas aí você vê lá e tem uma camiseta super legal, com uma coisa que é a sua cara. Aí você não tinha Pronto, necessidade, criou a mas aí a necessidade. necessidade Uhum. surgiu. E aí você vai lá e consome. Aí vamos supor, você está querendo. Puta, eu estou pensando em começar a correr de uma forma mais consistente. Aí você fala assim, pô, acho que o que eu preciso mesmo é um tênis. Só que aí você entra, ele vai detectar o que você quer, o que você gosta, o que você está interessado. Né? É uma coisa Uhum. impressionante. Né? Como o Instagram e qualquer outra rede, estou citando o Instagram, mas qualquer outra, é capaz de detectar a sua tendência do momento
e ele vai te bombardear com um monte de coisas, algumas que podem até serem interessantes, outras que são completamente supérfluas e você não precisa, mas ele vai criar necessidade. Então, qual é o meu ponto aqui? Quando você tem uma real necessidade e você tem um desejo real de você fazer algo, e aí você transforma esse seu desejo e a sua necessidade no consumo, tá tudo certo. Agora, quando você pensou em talvez correr mais e você já está querendo comprar uma viseira, um óculos baixa pace, uma pochete que é legal, um relógio de corrida, GPS, com um negócio de um frequencímetro de braço, porque o de punho não é tão bom, e a meia que não dá bolha, e o tênis, um para rodagem, um para treino rápido, o super trainer, o super tênis, o treino de regeneração, o tênis para academia. Aí eu acho que é um pouco perigoso. Eu acho que, aí falando de gerações, né, e não estou dizendo que ninguém é melhor que ninguém, mas eu acho que a geração Z, que já cresceu no mundo digital, ela é mais impactada, até porque consome mais rede social, e, portanto, o consumo, essas necessidades que surgem, elas vêm um pouco mais, de uma forma um pouco mais intensa para esse público. É o que eu percebo. Sim, André, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Com aquela questão que a gente já mencionou muitas vezes aqui no podcast, que é de não deixar a corrida complicada demais, né? Manter a simplicidade da corrida. Não há nada de errado em você querer um novo relógio, você querer um tênis melhor, né? E tudo mais. Mas tem que tomar cuidado com esses excessos para que isso não se torne ali a sua grande motivação com a corrida, né? E porque também não é algo sustentável, né? E eu concordo com você, André, porque essa geração Z, né, que está extremamente conectada, as pessoas que já nasceram conectadas, né, é a nova geração com poder aquisitivo, são as pessoas que estão ali começando a crescer no mercado de trabalho, então não só no mundo fitness, né, essas pessoas vêm ganhando ali notoriedade, mas em outras áreas também. Recentemente eu vi lá o mercado de luxo, por exemplo, crescendo por conta da geração Z, né, que está começando a ter poder aquisitivo e então começa a investir mais dinheiro em vários âmbitos, né, e no âmbito esportivo é a mesma coisa. Então, só tomar cuidado com esses excessos, né, então a gente tem que fazer essa reflexão aí. Exato, e vou te dar um exemplo, falando sobre wearables, né, que você falou, né, eu tenho aqui meu Garmin, né, Forerunner 245 Music, que eu adoro, tá feliz da vida. Aí, André vai correr a maratona de Chicago, vai no stand da Garmin e se depara com o Garmin 975. Não sei se você já teve a oportunidade. Não sei se é 955 ou 975, mas acho, ou 970. É o fodástico da corrida. Cara, eu olhei pro relógio, tela AMOLED, tempo de recuperação otimizado, HRV. Eu vou te falar, cara, que é isso? Eu não tinha necessidade. E fez assim, apareceu na minha frente, achei o relógio maravilhoso. Eu só não comprei, assim, meio que no impulso na feira, porque só tinha o modelo branco. Aí eu falei, não, eu vou achar aqui, estou nos Estados Unidos, vou achar em outra loja. E aí o que eu não sabia é que nas outras lojas fora da feira tava $150 a mais, eu acabei não comprando. E eu falei, puta, devia ter comprado, tal, não sei o quê. Cheguei em São Paulo, um mês depois, eu nem lembro mais, tô lembrando agora. Então é o exemplo E de novo, eu acho super legal o relógio. Super, cara, é realmente... Pô, você pegar, não precisa ser Garmin. Você pegar o Apple Watch top de linha, é super legal. O Polar top de linha, é super legal. O Chorus top de linha, é super legal. E tem outras marcas aí, tô falando as que vieram na minha cabeça. Cara, eu não tenho nada contra, acho incrível. Que legal. Mas não precisa, cara. Entendeu? Sim. Não precisa num primeiro momento. E outra, isso é uma coisa que você falou que eu achei interessante, Murilo. É uma geração mais jovem. Cara, isso eu não tô dizendo que eu tô certo, eu tô errado. Pelo amor de Deus, gente. A pior coisa que tem é quando a gente começa a julgar alguém que é mais jovem, né? Pelo amor de Deus, não é esse o meu ponto. Eu só acho que, assim, a pessoa mais jovem, ela também tem menos poder aquisitivo. Ela tá destinando uma parte do orçamento dela... Talvez seja uma fatia da renda total dela maior. Né? Eu com 18, 19, 20, aliás, até eu me formar, eu vivia com o básico do básico, entendeu?
Então, Sim. assim, isso me permitiu. Eu já falei aqui em outros momentos que eu adoro finanças pessoais, é uma área minha de interesse, assim, que eu estudo e leio Uhum. muito. E assim, quando você tiver 37, se você tiver sido mais calmo quando você é jovem, você vai ter uns Uhum. 37 anos mais tranquilo, sabe assim? Então me preocupa um Sim. pouco assim esse consumismo um pouco exagerado. E de novo, não estou demonizando equipamentos de corrida. Eu adoro, adoro, mas com moderação. Com certeza. Eu vou me justificar, André. Eu uso, nem sei, eu já contei a história do meu Garmin. Eu uso um Garmin Epix, que é um Garmin assim que acho que no Brasil é vendido por quase 10 mil reais. Eu só tenho ele porque um cliente meu que comprou no impulso, Hum, que nem é corredor, comprou, um aluno meu de personal comprou, se arrependeu 2, 3 meses depois e vendeu para mim por 1/5 do preço. Então, mas uhum, assim, é um Garmin que até campo de golfe aqui baixado tem para você jogar em qualquer lugar do mundo, tem uns campos e tudo entendi. mais, mas só porque realmente valeu muito, Não, muito e a é pena. legal pra Mas caramba. Não sei que modelo é esse, mas deve sim, ser legal. Não, esse é o sim. ponto. É legal. Cara, se você Aham. gosta de corrida, pega um tênis de placa, não importa a marca, um tênis super show. Uhum. Você vai olhar, você vai, meu, como é leve. Você põe no pé, você É. fala, caramba, é diferente. É mesmo, e é legal pra Uhum. caramba, entendeu? Tá tudo Sim. certo. E eu acho que é isso, sim, é saber ajustar. É Uhum. que nem um celular legal, é que nem um computador legal, é que Uhum. nem um. Pra quem gosta, né? Eu não ligo, mas pra quem gosta de carro, um carro legal. Então é isso. Uhum. É legal, não tem o que dizer. Não tô dizendo que não é. É isso. E aí, André, um outro ponto bem bacana aqui também, é um tópico desse segundo capítulo, que é conexão e transpiração, né? 39% mais usuários da geração Z do que geração X dizem usar o esporte para conhecer quem tem os mesmos interesses. Então, a utilização ali do esporte como uma ferramenta de você conhecer novas pessoas, né? Eu achei isso bem, bem interessante aqui, esse dado. E 37% veem os clubes de corrida como um bom lugar para conhecer gente. Então, é Exato. E, isso, e né? Vai ao sobre clubes encontro de dessa corrida, tendência aí. não existe clube de corrida legal, mais legal do que o pelotão quilômetro 41. Então, se você quiser É. conhecer, vou aproveitar, deixa aqui. Se você quiser conhecer um pelotão, um grupo de corrida de pessoas muito legais, Uhum, generosas, que estão contribuindo para um projeto independente, que sabem reconhecer o trabalho que a gente faz, né, de uhum. forma gratuita e estão retribuindo, torne-se apoiador do podcast Quilômetro 41 e você será convidado automaticamente ao entrar no grupo fechado de WhatsApp. Você recebe o convite automático lá para entrar no nosso clube de corrida, Clube. Uhum. que a tendência é crescer cada vez mais, né? A gente tem planos aí para os próximos meses, próximos anos. Então, assim, é uma coisa nova que nasceu dentro do pelotão, né? Eu, como eu já falei, não estava antenado nesse movimento, mas a gente já se adequou aqui rapidamente. É Então é isso. isso, gente. É só aproveitar aqui, Murilo, para quem está acompanhando, está vendo pelo YouTube, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. Então, de novo, já tô falando isso aqui sempre, gente. A gente precisa chegar nos 1.000 inscritos no canal no YouTube. Então, se você acompanha o podcast Quilômetro 41, agora é a hora. Para agora, vai, clica lá, inscrever no canal. Faz uma diferença enorme pra gente. É um clique pra você, mas é uma diferença gigantesca pra gente. Se você acompanha pelo Spotify, outra coisa, já falei aqui. O Spotify me mandou uma mensagem, né, o aplicativo do Spotify for Podcasters, que o nosso podcast tem uma audiência que deveria ter o dobro de seguidores da nossa audiência. A gente tem uma audiência muito maior do que o número de seguidores proporcionalmente. Uhum. Então ele mandou um alerta: peça nos seus vídeos, nos seus conteúdos, para que as pessoas sigam o podcast. É outra métrica fundamental para a gente. Para quem não sabe, a gente tem um Instagram ativo que tem vídeos semanais, conteúdos que vão além desse podcast. Acompanha a gente por lá. A gente tem tentado ficar um pouco mais ativo por lá também. Então vale muito a pena a gente acompanhar a gente por lá, além, obviamente, das chamadas, cortes, tudo que ronda o podcast a gente está colocando lá no Instagram. E mais uma vez, agora falando sério, se você puder ajudar a sustentar este projeto independente, né, que a gente faz aqui nas nossas horas vagas, né, que na verdade não são vagas, elas foram criadas, então a gente deixa de trabalhar com as nossas profissões para fazer o podcast, então tem um custo grande para a gente.
E a gente está cada vez mais aí questionando sobre a nossa viabilidade de sustentar esse projeto. Então, se você não quer que o projeto Quilômetro 41 acabe, e se você puder, entre no nosso apoio, se torne-se apoiador, tenha acesso aos episódios bônus, tenha acesso ao nosso grupo fechado, que está cada dia mais legal, e também ao nosso clube de corrida no Strava. Beleza? E aí, André, sobre os clubes de corrida, tem um dado muito interessante aqui nesse relatório do Strava, que diz que o Strava tem mais de 1 milhão de clubes dentro da plataforma, né? O que é um número muito, muito grande. E aí é interessante que ele menciona aqui também o crescimento desses clubes de corrida em relação ao relatório do ano passado, né? O relatório de 2024. E aí tem uma tendência que eu sempre lembro de algo que você já falou aqui em alguns episódios, né? Que é o aumento, e aumento fora do país principalmente, mas o aumento começando aqui no nosso país também, no Brasil, que é o aumento do engajamento dos corredores no trail, né? Nas corridas de trilha. E os clubes que mais cresceram nesse último ano foram os clubes de corrida de trilha. Então aumentou 5,8 vezes. E os clubes de corrida vêm em segundo lugar, com aumento de 3,5 vezes. Então é muito interessante essa tendência, né, do trail, mas essa tendência de modo geral, um aumento muito significativo no número de clubes de corrida dentro da plataforma, como um meio ali das pessoas socializarem, compartilharem experiências. Achei isso bem interessante. Ô Murilo, você falou do trail e assim, cara, eu acho que eu antecipei essa tendência aí, eu acho que eu falei ano passado, não lembro. Mas, cara, eu acho que já estamos num boom do trail no Brasil. Embora a gente não seja aí, nem eu nem você, não pratiquemos, né? Eu tenho vontade, mas acabou que não, né? A gente não tem esse hábito. Eu acho que é uma tendência e eu acho que as marcas estão cada vez mais destacando isso. Até no The Running Event aí que teve recente, eu estava acompanhando a cobertura e foi falado muito isso. As marcas estão fazendo, por exemplo, pegando os calçados clássicos. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. ASICS Nova Blast e criando o ASICS Nova Blast Trail. Então, as marcas estão fazendo essa migração até porque eles chamam de gravel, né? Que é o corredor que às vezes sai de casa, corre no asfalto até chegar numa trilha e ele tem que ter um calçado que serve para o asfalto. Meio híbrido. E serve para trilha. Então, assim, é uma tendência aí, eu acho que só vai crescer. Com certeza. E acho Vamos que ver se em até 2026, quando a gente for fazer sobre o relatório, se essa tendência se mantém, né? Porque às vezes essas coisas mudam rápido, né? Mas eu acho que é só o começo. Mudar. Sim, eu acho que vale a pena a gente pensar num episódio. Você travou seu áudio. Pronto, voltou. Desculpa. E acho que vale a pena a gente chamar alguém que é do trail aí, né, no futuro para gravar um episódio sobre o tema. Acho que seria bem interessante. Já a gente temos falar alguns sobre... episódios, né? Temos episódio Sim. com o Maurício, do Lá canal no Corre comecinho, Mal. Temos episódios com o Valdir. E temos outros episódios de pessoas que são corredores híbridos aí, né? Que estão na trilha e estão no asfalto também. Isso, que é muito comum a gente ver uma pessoa que faz o asfalto, depois migra para o trail, né? Mas os corredores híbridos também têm surgido, né? As pessoas que, por que não, né? Você diversificar ao longo do seu ano, o seu calendário de provas, você colocar provas tanto de trail quanto de asfalto. Boa. O que mais, Murilo? O que mais de tendência você tem por aí? Bom, temos aqui um tópico que fala sobre as viagens, né? Que isso tem muito a ver com a geração Z, né? Que é uma geração que vários dados, não só desse relatório, mas já acompanhei isso algumas vezes, é uma geração que tende a ser mais saudável, né? Então, o número de viagens, de roteiros ali de viagem, né? E até agências de turismo que trabalham com isso, viagens mais ativas, né? Então, as pessoas viajando para, de alguma forma, praticar uma modalidade esportiva. Então, isso é uma tendência também que tem aumentado bastante, principalmente na geração Z. Então, são as viagens ativas, né? E as pessoas têm, nesse último ano, o que esse relatório identificou, as pessoas têm procurado até mais as viagens próximas, né? Então, as pessoas não têm mais viajado tanto para fora, mas fazendo viagens em roteiros nacionais, né, em destinos mais próximos. Isso é bem interessante. Os próprios registros no Strava mostram que as pessoas, principalmente homens da geração Z, têm uma tendência de não parar de treinar nem quando viajam. Então, as pessoas, mesmo que
mudando a sua modalidade ativa, né? Fazendo ali o clássico cross-training, que a gente tanto fala aqui no podcast, as pessoas tendem a se manter ativas, né? Então, até uma coisa interessante, né? A gente gravou recentemente um episódio falando sobre período de férias, Exato. né? E a gente fala sobre o cross-training como uma estratégia para você se manter ativo e minimizar ao máximo ali a perda de condicionamento físico, o destreinamento. Então, esse relatório mostra aí também essa tendência. Não, isso aí, Murilo, é até engraçado que esses dias mesmo, acho que o nome dele é Gustavo, me procurou no Instagram e falou, pô, eu queria saber sobre destreinamento, faz um episódio sobre destreinamento. A gente acabou falando bastante sobre o destreinamento no episódio de férias. E é isso, gente, vai viajar, coloca um tênis na mala, né? Ou vai com o tênis de corrida no pé, né? Isso é o legal da corrida é isso. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma das melhores maneiras de explorar uma cidade nova é dar uma corrida pela cidade. Então Com você certeza. chegou numa cidade que você não conhece, põe a mala no hotel, pega o tênis e vai correr, vai explorar a região, né? O próprio Strava, uma das características, né, das ferramentas mais interessantes que ele tem, embora eu confesse que eu não seja um usuário assim muito assíduo, são os percursos, né? Então, às vezes você chega numa cidade e você tem onde será que é legal para correr e tal? Lá você consegue encontrar trajetos, percursos para que você possa fazer. Eu quero correr 5 km, quero correr 10 km, né? Ou quero uma corrida plana. Uma outra coisa que, lamentavelmente, eu vi, que é o pessoal utilizando para saber, porque eu quero uma rota segura, né? Então, Sim. o Strava criou essa funcionalidade. Essa funcionalidade, exatamente. Essa é a palavra que eu estava buscando, funcionalidade. Para você poder fazer uma trilha segura, né? Então, acho que, cara, corrida e viagem tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens, né? Você joga tênis. Tudo bem, você pode pegar um hotel que tem, mas você vai ter que levar a raquete, você vai ter que ter a quadra. É mais complicado. A quadra tem que estar disponível, pode estar cheia, É você precisa de um muito mais parceiro, uma difícil. parceira. A corrida você não precisa de ninguém, você precisa só da sua perna e de um par de tênis. Com certeza. E te dá uma perspectiva diferente da cidade, né? Você pode Com certeza. desbravar ali caminhos que você não faria num tour tradicional na cidade, que você não faria com a sua família, que você não faria de carro. Então, isso é muito, Você muito sabe interessante. que uma coisa nada a ver, mas eu acredito tanto na corrida para descobrir as coisas. A escola que meu filho estuda, eu fui responder questionário esses dias. Como você ficou sabendo da escola? Eu respondi, outros, escrevi embaixo. Passei correndo na frente. Então então é isso, cara. Você vai correndo e vai vendo tudo. Meu filho não estudaria nessa escola se eu não tivesse naquele dia especificamente, em vez de ir para a direita, vou para a esquerda. E passei na frente. Então é isso, cara. A corrida traz essa possibilidade, dentre várias outras aqui que a gente, como entusiasta, sempre está levantando a bola da corrida, né? Mas é uma coisa muito boa. Com certeza. E aí, André, passando para um quarto capítulo aí do relatório que fala sobre os equipamentos do ano na era da IA, né? E aí o primeiro tópico aqui relacionado à corrida especificamente fala sobre os tênis de corrida, né? Quais são ali os mais utilizados, né, pelos usuários do Strava. E o número 1 aí foi vou de trás para frente, vai. Terceiro mais usado foi o Hoka Clifton. Que não O deve ser no segundo Brasil. A Roca não deve ser no tem Brasil, pouco, isso que eu né? ia falar. Pouquíssimo aqui. Acho que tem uma loja só da Roca, posso estar enganado. Acho que no Shopping Tá Morumbi tem uma crescendo, loja mas da ainda é Roca. uma coisa muito incipiente, né? Pouca gente usa. Muito, Eu mesmo total. nunca botei um Roca no pé. Tenho até Nem curiosidade. eu. Nem eu. Segundo, aí sim, um tênis que já está aqui no mercado há muito tempo, que é o Nike Pegasus, né? E assim como o primeiro grande colocado aqui, que é o ASICS Nova Blast também, né? São tênis que Nike contra o ASICS estão há muitos anos já aqui. Eu contribuí para essa estatística. Eu uso muito o Nova Blast. Assim, a gente nem é o... Se quiser ouvir o episódio de calçados, aguarde aí o episódio com o Gustavo Maia, que vai entrar em breve. Mas é um tênis muito versátil, né, Murilo? Atende a muita gente. Com né? certeza. Então, acho que esse é o grande ponto. Embora me surpreenda pela... Não é um tênis barato. Não é um tênis barato. Eu esperava talvez um corre da Olímpicos, alguma coisa assim. Mas aí tá pegando do mundo inteiro, né? Sim,
Com certeza. Sim, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Se fosse É do um valor. Brasil, não sei se tem essa estatística, acho que não, né? Se no Não. Brasil, eu chutaria um corre da Olímpicos, que é um Uhum. tênis também que atende a muita gente e é bem democrático, né, em termos de custo. Embora eu nunca Sim, tenha usado, com então eu não certeza. posso dizer se é bom ou ruim. Sim, mas aumentou demais, né? Era um tênis ali, talvez há uns bons anos atrás, um tênis de segunda linha. Hoje em dia já bate de frente com as marcas Exato. mais tradicionais, né? E as pessoas gostando muito, Não. falando muito bem da marca, né? Sabe quando você percebe, Murilo, que a marca deu uma mudada de chave? Hum, Quando você percebe que as pessoas estão com orgulho de usar o tênis, assim, uhum, ou não sei, não é vergonha, mas assim, não, você percebe que a pessoa coloca o tênis no pé e não tá falando assim, eu tô usando esse tênis aqui porque ele é mais barato e a pessoa põe e fala, não, esse é meu tênis. Então realmente a Olímpicos fez um sim. trabalho espetacular aí. E que bom, né? Uhum, Tomara que consigam mais, quem sabe a gente possa ter outras marcas de corrida brasileira. Eu acho que isso é muito saudável, né? uhum, Lembrando que eles têm essa pegada, e espero que eles não percam isso, de uma pegada de trazer um pouco os preços para a realidade brasileira, né? uhum. Sim, Eu acho que com certeza. isso é muito legal, assim. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos, assim. Então eles têm Uhum, tênis de com placa certeza. por continua sendo caro, mas acho que se eu não me Mas um engano é preço, 1.200, R$ 1.300, que é o preço de sim, um Super Blast, que seria sim. um tênis não de placa da ASICS, né? Então assim, Preços mais acessíveis, né? E exato, com condizentes com o nosso mercado, é. exatamente. Uhum. E aí, André, falando sobre os dispositivos, né? Vou passar aqui brevemente por esse tópico, mas os dispositivos mais utilizados, né, para aferição dos treinos, então o pessoal usando muito o Apple Watch, né? Então usando um smartwatch para mensurar. Até pouco tempo tinha uma aferição meio duvidosa, mas melhorou muito recentemente. Isso eu digo pela minha experiência como treinador, vendo os meus alunos utilizarem, né? O Garmin na segunda posição como o segundo dispositivo mais utilizado nas Aham. gravações. Muita gente utilizando o próprio Strava, né, para fazer a aferição dos treinos. Então, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de corredores que ainda não tem um relógio específico de corrida, ou até mesmo não usam um smartwatch ainda, então usam o próprio aplicativo para gravar os seus treinos. Achei muito interessante. A marca de relógio que mais cresce ano após ano no Strava é a Chorus, Eu ia falar né? Eu isso. confesso que eu nunca usei, mas é uma marca que vem crescendo, É né? Acho que impressionante vale. o crescimento dessa marca. Eu Uhum, tenho muita curiosidade. Já peguei na mão, achei legal, mas nunca usei. uhum, E uhum, confesso que já ouvi de mais de uma pessoa falando assim: olha, cara, se dê esse presente porque você vai trocar por um produto muito bom com um preço mais acessível. Então, olha assim, só, eu acho que interessante. eles estão crescendo muito por conta disso. Acaba sendo um produto legal. Uhum, Diferentemente da. Eu acho que o Apple Watch, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô com um iPhone aqui, então eu não posso falar. Os produtos Apple têm uma qualidade, né, diferenciada. O problema do Apple Watch, para mim, é que uhum, ele é um smartwatch com funcionalidades de corrida. uhum, Quando você fala de Garmin, Polar, Chorus, você está falando de relógios de corrida. Então, assim, a uhum, função primordial dele é a corrida. Isso não quer dizer que é melhor, pior, nem nada, mas eu vejo que a pessoa criou aquele produto com o intuito de servir a um corredor. Isso acaba impactando no produto final. uhum. Então, assim, acho que é isso. Mas é interessante essa marca e antes era mais fora, agora está crescendo rapidamente no Brasil. E eu acho Sim, super saudável essas competições. Acho que quem ganha é o consumidor no final. com certeza. Até em questões de preço, em desenvolvimento de novas E qualidade tecnologias, também. né? Qualidade, é isso. Atendimento ao cliente, tudo vai melhorar, né? E aí, André, a gente falou lá no comecinho também sobre os wearables, né? E aí, os wearables, além dos relógios em alta, né? O primeiro é o Oura, né? Que é aquele anelzinho, né? O Hum. pessoal utiliza bastante para ferir sono, para ferir variabilidade de frequência Sim. cardíaca e etc, né? Se escreve O-U-R-A, Oura, né? Tem o Whoop também, WHOOP, também, que não é bem um relógio, ele é como se fosse uma faixinha que você usa no punho, né? Tem uma caixinha que parece é onde as aferições são feitas, as gravações são feitas, conecta também com
com o celular e também faz as mesmas medidas que o Oura faz e te dá várias estatísticas de saúde bem interessantes, né? São os dispositivos que mais têm crescido aí recentemente. Aí o relatório, André, passa brevemente por questões de inteligência artificial e acho que o ponto, a gente sabe que a AI tem crescido muito, né, no mundo, as pessoas utilizando cada vez mais, mas o ponto que mais me chamou a atenção nesse tópico foi que 46% dos usuários do Strava disseram que usariam a inteligência artificial como um treinador virtual para esportes. Eu achei Putz. isso muito interessante, né? O próprio aplicativo Ruana, né, comprado pelo Strava Hum. recentemente, a gente falou lá acima que até alguns tópicos relacionados especificamente a esse aplicativo, e isso nos mostra uma tendência, né? Não sei nem se é uma tendência, já é uma mudança no mercado da corrida, né? E que Uhum. merece a atenção dos consumidores, dos corredores, dos treinadores, como o meu Uhum. caso, né? Como que a inteligência artificial pode ganhar mercado, né? Pode fazer com que as pessoas optem, ao invés de contratar uma assessoria de corrida com treinadores de verdade, contratar um treinador, as pessoas podem acabar optando por um aplicativo de inteligência artificial, como que quem já trabalha com esse mercado pode e deve driblar esses aplicativos ou utilizá-los, né, de alguma forma no meio de trabalho, que ao meu ver é uma forma mais inteligente de lidar com a situação, ao invés de Uhum. ignorar, ao invés Uhum. de tentar incorporar de Não, alguma forma, ignorar como é que a receita para o fracasso, infelizmente. exato. Então, assim, até eu falei dos wearables anteriores, né? Eu sei que o Whoop, por exemplo, tem uma AI dentro do aplicativo deles. Então, a pessoa pode pegar dicas de nutrição, de treinamento e tudo bem personalizado, porque o dispositivo está coletando dados daquela pessoa. Então, é algo bem interessante, é uma realidade que não tem como a gente negar, que está crescendo cada Sim, vez com mais. certeza. Não, Uhum. o AI é um fato, né? Assim, infelizmente, eu tenho preocupações às vezes assim com o futuro das coisas, mas a verdade é que se você se esconder num bunker, falar não quero saber, infelizmente, não vai ter como, né? Assim, é uma É, realidade. Eu acho que as pessoas que trabalham com corrida vão ter que usar a inteligência artificial para catapultar, potencializar a sua entrega. Se você uhum. fica estagnado e fala, não, eu faço isso, porque é assim que eu faço, assim que eu sempre fiz tal. A minha opinião, tá, Murilo? Eu não trabalho com isso, mas eu trabalho com outras, por exemplo, eu tenho usado cada vez mais para, por exemplo, criar aulas. Então, obviamente que a plataforma não cria aula para mim. Ela nem consegue, né? Uhum. Talvez um dia ela consiga. Sim. Mas às Uhum. vezes pode ajudar a você fazer uma aula ainda melhor. Então, eu acho que esse Com certeza. é a diferença, assim. Então, o treinador utilizar, de repente, uma métrica ali, ou quantificar sinais de que, pô, esse cara aqui tá entrando em overtraining, ou calcular o volume da maneira como vai progredir, não sei, tô arborizando aqui, mas assim, Uhum. a pessoa que souber utilizar uma plataforma de inteligência artificial de modo a potencializar a sua entrega e você melhorar o seu produto final, Vai sair na frente. vai sair na frente. Uhum, com certeza. E aí, André, o quinto capítulo aqui do relatório, se eu não me engano, o quinto e último, ele fala, o nome do capítulo é Cidade versus Cidade, né, as classificações de 2025. E aí tem alguns Uhum. pontos aqui que eu acho que são bem são relacionados à corrida, são os importantes para a gente, né? Então, olha só essa curiosidade. Área metropolitana mais rápida por ritmo de corrida. Copenhague, na Dinamarca, com uma média de 5,31 minutos por quilômetro. Depois vem Artus, na Dinamarca também. Caraca, os dinamarqueses são Rápido. rápidos. E Toledo, na Espanha, com 5,33 por quilômetro. Então, Deve são ser áreas as três cidades planas, mais né? O rápidas. lugar onde alguém vai treinar, alguma coisa assim, né? Uhum. Planas, pessoas indo para treinar, talvez população talvez mais saudável, mais magra, não sei, Hum, né? Talvez isso tudo difícil de possa. entender. Exato, só uma curiosidade, né? E deixa eu ver aqui um outro ponto interessante. Ah, aqui, esse ponto eu achei bem legal também. A Indonésia é um país de madrugadores, regiões com maior porcentagem de atividades realizadas entre 4 e 7 da manhã. Deixa eu ver. Não sei falar isso aqui, nem enxergo.
Yogyakarta, na Indonésia, 55,4% dos registros são feitos nesse período entre 4 e 7 da manhã. Depois vem Kerala, na Índia, Indonésia de novo, Jawa Timur, na Indonésia, 55,2%. Ou seja, Indonésia e Índia ali liderando com mais de 50% dos registros sendo feitos entre 4 e 7 da manhã. E aí, o oposto, né? Aqui, na Coreia, a galera não dorme cedo, é o que está falando aqui o próximo tópico. Regiões com a maior porcentagem de atividades realizadas após as 21 horas. Em Seul, na Coreia, 11%. Depois vem Coreia de novo, uma outra cidade que eu não sei falar. Jeonju-do, Coreia do Sul, 10%. E na Malásia, em Selangor, na Malásia, 9%. Então, 11%, 10% e 9%, respectivamente. Malásia e Coreia do Sul, o pessoal registrando várias atividades após as 21 horas. Muito bom, Murilo. Deixa eu Mais algum ver. ponto? Guerreiros, aqui, acho que esses 2 pontos são interessantes, são os últimos aqui. Guerreiros do clima, calor, regiões com maior porcentagem de atividades realizadas acima de 27 graus. Então, a gente tem Indonésia, Por isso que acordam cedo. Ilhas... faz sentido. Ilhas Riau, tá explicado. Ilhas Riau, na Indonésia, 76% das atividades feitas acima de 27 graus. Depois vem Sarawak, na Malásia, 68%. E Bangkok, na Tailândia, 66%. Nossa, Bangkok é quente demais. Eu já fui lá então. e é desumano. É mesmo? É muito quente. É muito quente. Eu ia morrer. Odeio o calor para treinar. Ia sofrer. E Não, se eu não me o engano, oposto eu aqui... vi um vídeo da maratona de Bangkok, tipo, a largada é 2 da manhã, 3 da manhã, um negócio assim. Tipo, no final Nossa. você vê o sol nascendo, assim. O sol nascendo. Isso muito é necessário, né? Senão Não, imagina a quantidade de muito pessoas quente. desistindo, né? Ainda mais uma cidade turística, né? O pessoal indo para lá para fazer a maratona, muita gente que não está habituada, não está com esse calor ia sofrer. E aí o oposto, o último tópico aqui interessante para o nosso episódio, guerreiros do clima frio, regiões com maior porcentagem de atividades realizadas abaixo de 4 graus. Então, o lugar chamado uma cidade Grande Reykjavik, na Islândia, 26,9% das atividades feitas abaixo de 4 graus. Depois vem Finlândia Ocidental, na Finlândia, 26,7%. E um lugar chamado, tem uma letra que eu não sei que letra é essa, é um O com um risquinho, uma barra no meio, Sortrodelag, na Noruega, 24,2%. Então são aí os países com maior registros feitos nórdicos, no frio. Realmente frio pra caramba, né? No geral, a gente ainda, né, a gente que mora em São Paulo ainda, apesar da gente ainda reclamar, tem condições minimamente aceitáveis, né, pra prática de corrida, né, cara? A gente não pode reclamar. Muito bom, Murilo. Tranquilo. Acho que ficou legal. Excelente. Vamos ver. Legal desse episódio a gente ir atualizando anualmente. Lembrando que 2024 foi bônus, esse aqui é pra todo mundo. A gente vai ver como é que a gente vai fazer em 2026, a gente vai tentando acompanhar as tendências. Temos algumas tendências aí já mapeadas pra gente ver se elas se mantêm ou se intensificam pro ano que vem. É isso. Muito bom. Muito bom, Murilo. Muito obrigado. Valeu, André. Valeu, ouvintes. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Valeu.